Qual que é o paralelo que você vê entre a escola de Frankfurt e o feminismo? Aí do ponto de vista filosófico mesmo. Sim, sim, sim. Eu tenho uma fofoca muito boa sobre isso, Marcelo, eu acho que você vai gostar. O Marcuse. Vou falar do Marcuse, porque o Habermas. O Habermas, ele é usado pelo pós-feminismo como uma tentativa de resgate. Naquele debate do Habermas com Ratzinger, e aquele debate todo sobre a dialética da secularização, ele meio que expressa o questionamento que veio com o pós-feminismo. Peraí, de onde você está tirando isso? Qual que é a sua legitimação? Se você não está tirando de cima, você está tirando da onde? E daí, algumas feministas vão tentar salvar o feminismo a partir de uma leitura do Habermas. Então, isso acontece, tá? Isso tem alguns diálogos acontecendo até hoje. Agora, o Marcuse, ele foi, assim, ele é usado pela teoria crítica, tem uma teoria crítica do feminismo, e o Marcuse é a declaração, teoricamente, é a declaração da guerra contra... É uma declaração de guerra contra a estrutura das coisas, sem saber onde que nós vamos chegar, né? Então é a grande negação. Eu sou aquilo que nega. Ele é o grande espírito da revolta. Ele é o Mefistófeles do Fausto. Ele é o Satanás do Joe Milton, personificado. Todos são, mas ele é, assim, de uma forma inacreditável naquele livro mais antigo dele, né? Então, o negócio é o seguinte, o negócio é a gente negar, né? Reforma não adianta, porque todas as reformas o capitalismo consome e transforma em uma coisa diferente, porque são aqueles grandes ciclos de a gente tentou, não deu certo, vamos tentar de novo. Então, não dá para a gente tirar nenhum pressuposto. Aí sim, isso é a praxis revolucionária. Isso sim é uma praxis revolucionária. Do tipo, o negócio é agir, não vamos refletir, porque se a gente refletir demais, a gente vai congelar. E eu não sei onde a gente vai chegar. Pode ser que dê muito errado, mas pode ser que dê certo. Mas o negócio é aí, beleza. Essa é a filosofia do Marcuse lá no início. Quando ele já estava bem velhinho, ele tinha lá os seus 70 anos de idade. A Angela Davis vai usar Marcuse, por exemplo, lá. Depois, porque o relacionamento, de novo, do feminismo com o marxismo é muito difícil. O Engels fez Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. Uma bobagem tamanha publicando A Origem da Família e do Estado. E isso complicou muito a vida dos marxistas e de uma forma que ficou praticamente insolúvel. Então, a maioria das feministas que se dizem marxistas, elas não são marxistas, elas são socialistas, anarquistas, alguma coisa assim. Então, a Angela Davis usa um pouco do Marcuse. Pouco não, usa muito. Lá na vida, no final da vida, na hora que ele tem uns 70 anos, ele vê esses movimentos da década de 70. Ele vai lá, presencialmente, ele está dando uma palestra, salvo engano, em Harvard, e ele está lá no núcleo da bagunça quando tudo isso acontece. Aí você imagina, ele é um senhor idoso de 70 anos de idade, tem mulheres nuas na rua com os peitos de fora e tudo mais. E ele fica louco com aquilo, ele fica ensandecido com aquilo. E aí ele decide que as mulheres... são as mulheres que vão trazer redenção para o mundo, as mulheres que vão liderar o espírito da revolta. E aí, já no final da vida, ele escreve Marxism and Feminism. E neste ensaio, depois dá uma conferida que é interessantíssima, a filosofia dele é jogada no lixo porque ele acredita que a mulher tem um poder redentor inerente a ela, uma espécie de espírito, uma espécie de energia. E isso, desde o início do feminismo, isso faz parte da metafísica feminista. Então, ele abraça essa metafísica feminista e diz que a mulher tem uma espécie de energia redentora e que vai ser a responsável por trazer o paraíso da Terra. Aí ele muda de opinião. Não é mais o caos pelo caos. Já é uma coisa que a mulher já vai conseguir pacificar. Ela tem uma energia pacificadora. Esse é uma das últimas palestras que ele dá, assim, e fica registrado aí para a história essa mudança de entendimento do Marcuse
E depois isso vai ser utilizado, né, até, de novo, pelos próximos 20 anos, até o pessoal conseguir empurrar isso com a barriga aí. Esse caso aí me lembrou de umas feministas, não lembro há muito tempo atrás, de querer relacionar feminismo com bruxaria, né? Vendo que na origem do feminismo estaria as antigas bruxas que foram perseguidas injustamente, que elas tinham o domínio das forças telúricas, inclusive fizeram cerimônia lá em Stonehenge sobre isso daí. O que você poderia dizer da relação esotérica de magia? Magia, assim, no sentido clássico do termo, não no sentido popular. E do feminismo. Então, é o seguinte. Eu comecei a investigar o feminismo, não assim, não igual a gente está conversando. Eu comecei a investigar o feminismo porque eu li o livro da Mary Wollstonecraft, vi ali a menção, a identificação dela com Satanás, o Paraíso Perdido, já peguei a diquinha dos românticos ali, eu já conheci o marido dela, já sabia do envolvimento do marido dela com essa releitura do Satanás do John Milton, e com tudo que esse pessoal gostava de mexer, e comecei a investigação a partir daí. Comecei a discutir essa investigação a partir daí, tomei um balde de água fria, porque para a gente discutir isso, né, as pessoas precisam inicialmente ter um conhecimento básico de, por exemplo, essa questão das bruxas. O feminismo, desde o início, então, desde a sua fundação, Mary Wollstonecraft está vinculada a uma releitura demiúrgica da Bíblia. O primeiro livro feminista. Primeiro. Não é o primeiro, mas o que foi escolhido. Por que ele foi escolhido? Tem um motivo, gente. Não é um movimento aleatório, igual geralmente a gente é. O negócio foi escolhido, tinha outros. Foi escolhido a dedo. Por que foi esse? Tem um motivo, tá lá. Tem uma nota de rodapé, tá lá. O primeiro livro já tem uma leitura demiúrgica da Bíblia. A partir dele, todos estão vinculados a essa tradição. Então, no século XIX, a maioria das feministas são místicas. Mas não são místicas fechadas, aqueles grupos esotéricos super difíceis de achar. Elas são abertamente místicas. A Margaret Fuller tem um livro que chama Women in the 19th Century. Ela era uma mulher brilhante, assim. Nossa, falava tudo quanto é tipo de língua possível, mas infelizmente todas foram tragadas para o vórtice que foi a Sociedade Teosófica, da Madame Blavatsky. E todas estavam envolvidas com a Sociedade Teosófica. O movimento sufragista todo estava envolvido com a Sociedade Teosófica. Tem um motivo para o evento ter acontecido em Seneca Falls, sabe? Tudo está ligado, tudo está vinculado a essa questão mais, assim, tem um nível filosófico mais profundo, que não é necessariamente político. Só que como que eu vou discutir isso se ninguém conhece quem é Margaret Fuller? Você está todo mundo preocupado com a vida da Simone de Beauvoir, sabe? Tá, beleza, tudo bem, é importante dizer quem que a Simone de Beauvoir foi, ela não foi essa heroína. Tudo bem, mas isso tem que ser feito em paralelo com coisas que também são importantes, certo? Então, eu precisei primeiro fazer um voo panorâmico geral para contar para todo mundo quem são as pessoas, onde que elas estão, quais são os seus lugares na história, para depois entrar nesse assunto aí da bruxaria. Na década de 70 tem um revival das bruxas, das Wiccas, né? E foi um revival junto com o negócio da nova era. Eu não sou dessa época não, Marcelo, assim, não tô aí ainda, sabe? Mas assim, fiquei sabendo que teve esse revival. Na minha época também tinha alguma coisa, mas já tinha passado um pouquinho. Só que esse revival já vem junto com os movimentos milenaristas, que daí todas também se envolvem. Nova Era e movimentos milenaristas já estão embutidos na metafísica feminista desde o início, então só foi ir junto. E a releitura da Caça às Bruxas entra na década de 70 exatamente pela carência da mitologia. Na década de 70, talvez você vai se lembrar, aquela teoria do matriarcado do Bachofen morre, antropologicamente falando. Eu não sei se eu estou falando grego assim, mas eu acho que esse negócio do matriarcado foi uma coisa que meio que furou a bolha. Todo mundo mais ou menos sabe que as feministas acreditavam que
tinha lá em algum lugar uma civilização onde as mulheres mandavam e tudo mais. E foi um holandês que inventou isso, trouxe isso com um viés científico. Todo mundo acreditou nisso. Na década de 70 já não dava para acreditar mais. Então eles ficaram órfãos de uma origem, de uma referência. Eu me lembro disso daí. Tinha um monte de gente tentando inventar a sociedade matriarcal no passado. Foram lá na África buscar e acharam um lugar. Em Burkina Faso, teve no passado uma sociedade matriarcal. Em vez de ser era uma poliandria, não poligamia, era uma poliandria, havia lá. E essa coisa se espalhou, né? Então eles sempre vão atrás aí de mitos, de coisas aí atrás. Eu me lembro dessa história. Isso tem a ver com a necessidade de encontrar uma referência imanente do que seria mulher de verdade. Isso é uma coisa que eu também abordo. Mas na década de 70 isso morre. Não acham. Acham na Burkina Faso. Cara, sério, Burkina Faso, não dá, sabe? Não vai rolar, não vai colar mais. Acha outro lugar, porra, cara, não dá. A Gerda Lerner, que é uma marxista já vinculada ao pós-estruturalismo daquele famoso Levi-Strauss, cara, essa mulher procura em tudo quanto é lugar. Marcelo, o livro dela é esta mulher indo até Unai, Minas Gerais, procurar matriarcado na gruta aqui da minha vizinha. E ela não acha, ela tem que confessar que ela não achou esse matriarcado em lugar nenhum. Então já não dava mais para falar. Quando não dá mais para falar que existiu esta comunidade de mulheres, então os mitos voltam. E os mitos voltam. Os mitos das Amazonas voltam, os mitos das bruxas voltam. Mas são todos mitos que precisam ser olhados de forma cuidadosa, porque eles são sempre lidos como formas simbólicas do que as mulheres poderiam ser caso elas não estivessem sendo oprimidas pelo patriarcado. E isso confunde muito e gera uma imagem das feministas como sendo mulheres empoderadaças, tipo, nossa, como as feministas se acham fortes, guerreiras, amazonas. Não, elas não se acham, elas se acham vítimas, inocentes, fracas, fraquinhas. Elas se acham, nossa, ai de mim, tem um monte de poema assim, ai de mim, vários. Então os símbolos, eles servem mais como... Estamos com uma promoção imperdível na Escola Caravelas. Se você fizer a sua matrícula até o dia 27 de março, você vai ganhar um livro como brinde. Lembrando que você não vai pagar o frete, o que equivale a um desconto de mais ou menos R$100. Além de ter acesso ao melhor conteúdo na internet em temas de história, você vai poder ganhar um livro como esses daqui que eu estou mostrando. Faça logo sua inscrição no link que está abaixo aqui do vídeo. Uma referência para aquilo que deve ser recuperado e menos como eu me vejo agora. Mas, de novo, o discurso político e o discurso filosófico, eles geram uma confusão na cabeça das pessoas. E esse é um dos problemas do antifeminismo. Porque dá para ir até certo ponto com a intuição, para entender a partir de quais pressupostos a galera está trabalhando, funciona com a intuição. Mas chega num lugar que você estaciona, que não dá mais para ir só no feeling da política. E aí, só com o instrumento da negação, eu não consigo identificar. Por isso que infelizmente, cavar os tratados filosóficos, ler tudo, ler todos, de cima a baixo, infelizmente, tem que ser feito. Alguém tem que fazer. E depois os filósofos pós-Escola de Frankfurt, Foucault, qual a relação do pós-estruturalistas com o feminismo? Você chegou a estudar isso? É exatamente essa. O Foucault, ele é o pai do pós-modernismo e ele é o pai a J.G. Butler, ela é filha direta do Foucault. E por que as escolas Foucaultianas, pós-modernas, elas destroem este parquinho do feminismo? Por quê? Essas escolas, elas não aceitam mais o mito. Elas não aceitam mais nenhum tipo de construção transcendente, pelo menos não aparentemente. Elas levam a revolta até o seu limite
o seu limite óbvio, né? O seu limite último. Algo que a maior parte dos movimentos de revolta não consegue fazer. E então é como se pegasse o Marquês de Sade e falasse assim: toma, o século XXI vai ser seu. Isso é o que vem depois da morte do feminismo. É por isso que no início do livro eu uso o aforismo do Nietzsche. Aí eu troco o homem louco pelo homem de saia, usando batom, que está procurando a mulher, mas a mulher já morreu, né? Só que ele chegou cedo demais porque os efeitos desse feminismo ainda estão sendo vistos aí, né? Então, claro, os efeitos do feminismo ainda estão aí, tem feminista que ainda acha que é feminista e tudo mais. Mas o paradigma filosófico já foi mudado há 30 anos. E aí a gente as mudanças políticas já estão acontecendo e elas estão sendo feitas com base nessas novas filosofias aí que estão sendo moldadas. É Derrida, é Foucault, principalmente essas escolas francesas. E mais as escolas pós-modernas do que necessariamente as escolas pós-estruturalistas de fato. E aí, o que vem depois é muito pior do que veio anteriormente, com certeza, né? Porque aí sim é abrir as portas do hospício e deixar os loucos brincarem, né? Se os franceses prenderam o Marquês de Sade, a gente abriu a porta e falou, pode sair para brincar. Muito bom. Qual o papel de Freud nessa história da psicanálise? Lacan, se quiser, Jung, e outros nessa história, Erich Fromm. O Jung, ele é meio que um bastardo pro feminismo. Falam dele, assim, com uma voz bem baixinha, sabe? Tem algumas feministas que partem da tradição junguiana, mas a tradição junguiana nunca foi muito bem aceita como membro do parquinho. Agora, o Freud, ele só é aceito a partir de releituras. Por quê? Porque o Freud, ele identifica que a natureza da mulher, ela é uma natureza passiva, que a mulher teria uma natureza passiva, uma natureza delicada, uma natureza... Enfim, o Freud identifica que a mulher é menininha, né? E que ela é assim, e que ela foi formada assim, a partir do complexo de Electra, e enfim. Só que o Freud, ele não pretende, a partir deste diagnóstico, dizer que então não deve ser assim. Pelo contrário, ele diz que é assim, então é assim mesmo. Pronto, acabou, sabe? É assim, você tem que trabalhar com isso. Vai para terapia para poder resolver isso aí, se você tem algum problema com isso aí, certo? Só que o feminismo não pode aceitar a natureza da mulher dada como passiva e menininha ou seja, o feminismo não pode aceitar a natureza da mulher como sendo oposta à natureza do homem. Ele precisa aceitar essa caracterização, mas ele necessariamente rejeita depois. Precisa superar isso. Então, o Freud, ele é taxado de machista, de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A Beth Friedan tem um capítulo inteiro xingando Freud no livro dela, falando que ele é todas as coisas possíveis, mas a psicanálise, ela é a rainha do século XX. Então, as feministas radicais, principalmente, vão usar a teoria da formação da personalidade do Freud em releituras do tipo, beleza, ele falou que é formado assim, mas eu vou usar isso só para falar como foi formado e a partir daqui eu digo que não deve ser assim mais. E daí começam as grandes loucuras, que é aquela discussão sobre quebrar os tabus do incesto, quebrar os tabus da pedofilia, que é defendida abertamente por várias feministas radicais. O incesto é lugar comum, assim, mas pedofilia também é lugar comum. E tudo isso, todas essas defesas de rompimentos de padrões sexuais vêm das teorias psicanalíticas, que começam lá no Freud. Mas tudo isso está relacionado com enxergar
o corpo feminino como uma prisão para início de conversa. Até porque não tem teoria psicanalítica do Freud criada um movimento masculino a partir disso para falar que homem tem que sair batendo em mulher, certo? Então, tem certas pré-condições filosóficas que foram criadas aqui atrás, que são utilizadas, a psicanálise ela serve como uma ferramenta útil para encaixar aqui naquilo que eu preciso para justificar a minha revolução. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.